Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para você, para a sua família. Estou alegre em poder compartilhar com você mais esse estudo bíblico da Bíblia e continuando o nosso estudo de Provérbios. Nós podemos perguntar: por que estudar a Bíblia? Todas as perguntas que fazemos nesse mundo, a própria Bíblia tem a resposta, né? Por que estudar a Bíblia? Em Hebreus 4:12, ela nos traz um desses motivos, ou alguns. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Por que ler a Bíblia? Por que estudar a Bíblia? Eis aí um grande motivo. É ela que vai penetrar, sondar os nossos pensamentos, sondar o nosso coração. E ela usa essa figura, né? O escritor dos Hebreus usa essa figura que ela é como uma espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Se você me perguntar aonde que é isso no nosso corpo, eu não sei te falar. Mas eu só sei que ele diz aqui que ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Segundo o quê? Segundo a palavra de Deus. Tá aí, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então, para o que ela foi escrito, para o que ela foi registrada, ela cumpre o seu papel de sondar o nosso propósito do coração. Então é com esse intuito que eu gostaria que você ficasse comigo mais um tempo para estudarmos o livro de Provérbios. Deus abençoe sua vida, sua família, para que assim possamos aprender junto, sondando os nossos corações diante dessa palavra. Provérbios 10, ele começa agora, dos provérbios anteriores, falando muito da busca da sabedoria, relações do pai e filho também, dos cuidados que devemos ter com relação aos namoro, com relação aos negócios. E agora ele vai falar também de uma coisa muito prática. Então a sabedoria, ela só tem valor quando ela se torna prática. A partir do capítulo 10, ele vai trazer para nós essa parte do Provérbios que vai fazer os contrastes, vai trazer alguns contrastes. Ele vai comparar uma situação A com a situação B. Para que aquele que busca a sabedoria saiba qual ele pode escolher e qual será o resultado de cada um. Então, nesse Provérbio 10, você vai começar muito a ver essas questões. E é o conselho da palavra de Deus. Muitos têm um ditado popular, diz que se o conselho fosse bom, era vendido, né? Mas a palavra de Deus diz que conselho é bom e é de graça. E a palavra de Deus diz aqui que o conselho é de graça. E esses provérbios que nós vamos ler aqui é de graça, né? A palavra de Deus hoje está aí para todos, acessível. Que Deus abençoe-nos nessa reflexão, que você seja ricamente abençoado e não pare não e vá até o fim. E se você edificar a sua vida, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Vamos iniciar então pensando aqui nas ações contrastantes deste Provérbios 10. A gente, para fins didáticos aqui, ele vai, nos primeiros versículos aí, ele vai falar da vida dentro do ambiente familiar, da vida com o Senhor, e ele começa assim, Provérbios de Salomão, Provérbios 10, 1 a 3 primeiramente. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Essa parte de Provérbios aí, ele fala um pouquinho do ambiente familiar, né? Da questão do ambiente familiar. O filho sábio alegra o pai e o insensato tristeza da mãe.
Hoje nós temos muito essa questão da independência do filho, da independência geral, né? Os filhos às vezes são rebeldes mesmo, né? E às vezes não é uma independência aprendida, trabalhada e desejada, sábia. Não, mas às vezes é uma independência pelo lado da rebeldia. Então aqui diz que se o filho for sábio, ele vai alegrar o coração do seu pai, vai trazer alegrias, né? Porque ele vai ouvir as instruções da sua família, do seu pai, né? E a sociedade que nós vivemos hoje tem muito contraste com relação a isso, porque ele diz aí que o insensato vai trazer tristeza, desgosto, né? A pessoa vai, diz o ditado, ele vai trocar o pé pelas mãos, né? Nos seus negócios, nos seus estudos, não vai fazer as coisas corretas. E às vezes os filhos hoje até saem de casa por rebeldia. Às vezes isso é trabalhado bem hoje, as famílias, por questões de educação, de treinamento, isso é feito com cautela e com sabedoria. Mas muitos saem de casa, eu digo assim, batendo a porta, né, por rebeldia, abandonam os pais, não querem ouvir os pais, né? Mas muitos, às vezes, também estão dentro de casa, seus 20, 30, e fica dentro de casa todo o tempo, mas também não querem ouvir os pais, trancam nas suas portas dos seus quartos, e não dão satisfação aos seus pais. Então, essa não é a instrução de Provérbios de Salomão. E diz aí que os tesouros da impiedade, que as pessoas que ganham, que têm suas receitas, que sobrevivem de atos e atitudes desonestas, de dinheiro de origem desonesta, de nada aproveita, diz aí, mas a justiça livra da morte. Então, o que acontece? Muitas pessoas hoje querem ganhar dinheiro fácil, né? Então, e vai por essa questão do enriquecimento e vai por essa questão de atos desonestos, ilícitos. E nós estamos vendo aí na mídia todos os dias aí, aqueles que moram às vezes têm mansões conseguidas de forma desonesta, uma hora a casa cai, não é verdade? E o Senhor não deixa passar fome o justo, mas rechaça a avidez. Então, a avidez do perverso é o desejo dele, né? Quer as coisas, quer ganhar as coisas de forma fácil. Uma observação sobre Provérbios é que nós devemos entender que Provérbios não é um livro de promessa, tá? Então, a forma de interpretar Provérbios, nós temos que tomar alguns cuidados. Provérbios não são promessas, não são profecias, né? São normas gerais e regulamentos para a vida tranquila, uma vida de forma normal, né? São máximas, igual nós estamos vendo aqui, que se confirmam de forma genérica. Quando a pessoa vive de um modo digno, de um modo honesto, de um modo sábio, ele vai obter seu sucesso na vida, que nós vamos ver aqui, né? Mas não é uma promessa. Nós vemos esse versículo: o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez. Essa não deixar ter fome é lógico. Se o justo, aquele justo tem duas situações: o justo perante Deus e aquele que age com justiça nas suas coisas diárias, no seu lidar, né? Faz o que é reto, o que é correto, o que é legal, né? Essas pessoas, a tendência natural é que elas consigam obter o sucesso da sua vida e conseguir o seu alimento, né? Mas existem situações em que muitos tementes a Deus, muitas pessoas, a Bíblia traz muitos relatos de pessoas crentes, de pessoas cristãs que tiveram dificuldade com a sua alimentação, né? Então, Provérbios não é uma promessa em si, não podemos entender dessa forma. Continuando esse primeiro bloco aí, da vida familiar aí, ó, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente vem enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega será filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas a boca do perverso mora a violência. Essa questão do trabalho, essa segunda parte, esses outros versículos, fala dessa relação com o trabalho. Aquela pessoa que, desde cedo, né, às vezes os pais tentam e não conseguem, né? A pessoa faz corpo mole, ou não quer estudar, não quer ir para a escola, não quer trabalhar de forma adequada. Todo trabalho, a criança ou o jovem foge, todo trabalho é ruim, né? Todo trabalho não serve, todo trabalho, ele trabalha demais e ganha pouco. Sempre tem uma desculpa, uma reclamação, não é verdade? Então é o que ele fala: trabalha com mão remissa,
com corpo mole, né? Ele retém, ele tem energia para trabalhar firme e ele trabalha lento. Ele tem energia para fazer melhor, ele faz o menor, ele faz o menos, né? Então, ele ganha igual um outro, aquele outro dedica, produz e ele fica ali só encostando, como diz. É difícil lidar com pessoas assim, não é? Então, a Bíblia alerta, o que trabalha como remissa vai empobrecer. É a lei da natureza também. Então, o livro de Provérbios traz esses ensinos práticos para nós. Ele não está só falando das coisas celestiais, não, está falando desse mundo aqui. Tá? Então, prestando atenção nisso, né? Para a gente que está nessa fase da vida, e às vezes jovem, adolescente que está me ouvindo aí, cuidado com essa questão aí da mão remissa, do preguiça, do corpo mole. Você tem que fazer as coisas, faz logo, faz direito, faz da primeira vez, fazer certo, fazer bem feito para não ter que repetir, né? Isso vale para o estudo, vale para a preparação, vale para um vestibular, vale para uma faculdade, vale para o trabalho que você está fazendo, né? O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Isso aí dentro desse contexto que a gente está falando também. Por quê? Às vezes o jovem, ele sonha, o adolescente ali, ele sonha, ele quer ser isso, ele quer ser aquilo na vida, ele vê alguém, se inspira no sucesso daquela pessoa, mas é o verão dele, né? Ele não quer juntar, ele não quer se preparar, ele não quer estudar, ele não quer dedicar, ele não quer perder dias e noites de sono para dedicar ao estudo, para fazer uma boa prova, para entrar num bom colégio, para entrar numa boa faculdade, não é verdade? Aí ele o que? Ajunta, ele não ajunta, não, é o que ajunta no verão, é o que prepara, é o que estuda. E o outro às vezes não faz isso. Mas o que dorme, o que fica com preguiça, corpo mole, hoje eu não vou estudar, a prova é a semana que vem. Hoje eu não vou trabalhar porque está chovendo, hoje eu não vou porque está quente. As pessoas começam a arrumar desculpa, né? E muitos jovens vão enredando nisso e nunca entra no mercado de trabalho. E também nunca estuda direito às vezes. Então, cuidado, você que é jovem, você que é adolescente, a palavra de Deus fala de sabedoria, mas ela fala da prática aqui agora também. Tá? Então, muito cuidado para que você não seja aquele que trabalha com a mão remissa e nem aquele que dorme quando tem que estudar, quando tem que trabalhar, quando tem que ajudar a arrumar a sua casa e tudo mais. Tá bom? E diz que sobre a cabeça do justo a bênção, mas a boca do perverso mora a violência. Então, justiça é aquele que faz as coisas de acordo, que ore a Deus, que busque a Deus. Deus abençoa. Um exemplo grande na Bíblia foi José. José teve muitas, né? Você pode ler lá no livro de Gênesis depois. José foi um homem muito injustiçado na vida, mas independente da injustiça dos homens que ele sofria, tudo o que ele ia fazer, ele fazia bem feito. E diz que o Senhor era com José. E tudo que ele punha a mão prosperava. Até na cadeia. Até na cadeia. Quantos de nós hoje, às vezes jovens e adultos, está dentro de casa tendo o bom e do melhor e está com a mão remissa, está com preguiça, corpo mole, né? Não quer nem arrumar sua cama, não quer nem lavar o seu tênis, não quer, sabe, não quer nada e não estuda também direito, aí fica tirando notas ruins na escola. Mas a Bíblia ensina que você deve ser diligente, que você deve preparar o seu futuro hoje. O seu futuro vai ser bom porque você está preparando hoje. Se não tiver, você vai empobrecer e vai ter vergonha, né? Vai envergonhar as pessoas. Tá bom? O outro versículo aí é o Provérbio 10, 7. Olha aí, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai na podridão. A memória do justo é o legado, né? Quantas pessoas que você convive hoje, seja na sua escola, seja na sua vizinhança, seja no seu trabalho, que o dia que você sair, as pessoas vão ter saudade de você. Vão falar assim, eu aprendi com aquele colega meu de escola, eu aprendi com aquele colega de trabalho, eu aprendi com aquele vizinho, né? Sabe, aquela pessoa era de boa índole. Sabe, essa é a memória do justo, é o legado, diz que a memória é abençoada. É abençoada, até a memória do justo, ainda que depois nós partimos desse mundo. Então, o que nós estamos deixando? O que nós vamos deixar? A palavra em Hebreus 11:4 diz que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala, porque diz que ele ofereceu a Deus um sacrifício aceitável, de coração, dedicado, sem maldade, sem índole, sem falar, isso aqui, por que eu que trabalhei tenho que oferecer ao Senhor? Dedique, pense isso, que
Qual vai ser a memória? Qual vai ser o seu legado que você vai deixar para as pessoas da sua família? Quando você sair da sua casa jovem, adolescente, que você casar, que você constituir sua família, ou que você sair de um trabalho, de uma escola, você vai deixar saudades? As pessoas vão se lembrar de você? Essa é uma pergunta, aquele que nós lemos lá no começo, que sonda os corações e os pensamentos. Se não, há sempre tempo. A palavra de Deus é para isso, é para que a gente corrija a nossa rota, para a gente corrigir os nossos rumos. O verso 8 a 10 diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte o seu caminho será conhecido. O que acena com os olhos esconde, traz desgosto, e o insensato de lábios vem arruinar-se. As pessoas sábias aceitam conselhos, aceitam ouvir os outros. As pessoas sábias, elas sabem que as normas, as regras, é para o bem comum. Então ela não pensa só nela. Nós estamos passando por momentos hoje difíceis, né? Essa questão de pandemia, essas coisas. A dificuldade que é das pessoas aceitar as normas de segurança de saúde. A pessoa, ela está bem e ela acha que tudo bem, ela não quer respeitar o outro que pode ficar doente, que pode contaminar, não. Eu não gosto de usar máscara, não usa. Eu não gosto de manter o distanciamento. Então ela faz tudo para quebrar, para romper as regras. Mas diz que o sábio de coração aceita os mandamentos, ela aceita a regra. Não só as regras de Deus, mas as regras que o homem, as leis que a humanidade faz para o bem comum. Imagine o mundo hoje se não existissem as leis, as regras. Era um mundo caos. Então as regras, Deus permite ter os dirigentes, ter as leis humanas para que dirija e para que haja um bem comum também. Por isso nós devemos aceitar essas regras, esses mandamentos. Quem anda em integridade anda seguro, quer dizer, retidão, seriedade de coração, seriedade de atitude, integridade, a pessoa séria, honesta, que faz o seu dever de casa em qualquer situação, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, na comunidade que você está. Se você tem alguma coisa na sua mão, você não vai ter a mão remissa também para ajudar, para compadecer, para auxiliar alguém. Então, essa integridade aí diz que isso vai te trazer segurança, no sentido de você ter paz e saber que está fazendo aquilo que é a vontade de Deus e a vontade do próprio coração humano também. Agora, os versos 10 a 12 também, ele diz assim: o que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca do perverso mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Essa questão do acena com os olhos traz desgosto, essa questão de você, sabe, você diz uma coisa às vezes, ou até tem uma ação, mas é uma ação dolosa. Às vezes ela parece ser bem, mas com os olhos você está dando uma piscada para alguém, está combinando alguma coisa por trás, está fazendo um sinal, está falando que isso aí traz desgosto, sabe? E o insensato de lábio também arruina. Então é a pessoa que não age com integridade, ao contrário, que age de forma insensata. Então a palavra de Deus está vindo sondar o nosso coração. Se isso estiver acontecendo conosco, vamos sair fora disso, porque não é a vontade de Deus e nem das pessoas que convivem com a gente. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca do perverso mora a violência. Como estamos lidando com a nossa boca, com a nossa língua? Como estamos lidando? Qual está sendo o que está saindo dela? Nós estamos servindo para edificar as pessoas, o que sai da nossa língua, o que sai da nossa boca? Está servindo para exortar? Está servindo para edificar? Está servindo para tirar a angústia do aflito? Está servindo para que seja consolado pessoas ou não? Diz que a boca do justo é manancial de vida. Deus nos chamou para que, através da nossa boca, através da nossa palavra, sejamos mananciais de vida.
A palavra que ser proferida da nossa boca deve edificar, deve fazer pessoas crescerem, pessoas se sentirem melhores, ser aquele que está caído levantar, aquele que está angustiado se aliviar. Essa é a vontade de Deus para conosco. Por isso que ele diz que a boca do justo é manancial de vida, mas o perverso causa violência e contenda. Estamos cheios de verificar aí o resultado das contendas que o mundo tem feito. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Porque o amor releva, o amor, diz lá em capítulo 13 de Coríntios, o amor não arde em ciúme, o amor nunca acaba, o amor entende, o amor ele se compadece. Né? Então, por isso que ele cobre as transgressões, porque às vezes alguém nos ofende e que se eu for perverso eu ia para cima dele, mas no amor eu relevo, eu não levo aquilo em conta, eu não afronto, eu não levo aquilo como afronta. E ali não há contendas mais. Então, Provérbios nos ensina isso aí. E os versículos 13 ainda falam dessa questão da aceitação, que é: nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. A gente lê isso em Provérbios hoje, assusta. Que isso, vara, que não sei o quê. Não, mas é porque nós temos que entender dentro do contexto de hoje. Então, os lábios do prudente acham sabedoria, mas a vara é para as costas do faltoso. Aquele que é faltoso vai cometer atos ilícitos, vai cometer coisas erradas, vai fazer besteira na vida, não é verdade? E aí o que vai servir para essa pessoa? A lei. Então, quando nós entendemos da vara aí, pensa como castigo, como punição, como sendo exercido sobre esse erro dele a lei. Alguém que furta, alguém que rouba, pode ser preso, pode ir para a prisão. Alguém que assassina, alguém que profere palavras contra as pessoas, pode. Então é isso que está falando aqui. Né? Ele vai ser castigado, ele vai ser exercido sobre ele a repreensão da lei. Esse é o castigo que ele vai levar. Então ele vai ser cerceado da sua liberdade, né? Ele vai sofrer as penalidades da lei. É a palavra. Dentro desse contexto, como que está a nossa palavra? Ela está inspirando pessoas? Ela está servindo de exemplo? Ela está servindo de ânimo, de estímulo? Ou não? Pense nisso e deixe a palavra de Deus sondar seu coração. 14 a 16, ele diz ainda aqui: os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso, o pecado. Então nós estamos falando aqui do dia a dia da vida. Aquele que é sábio, que entende o propósito de Deus na vida, como que Deus quer que as pessoas se conduzem. Então ele busca para si o que você entesoura. Esse contraste é isso. O que cada um entesoura. Está dizendo aqui que uns entesouram o conhecimento. O conhecimento você estuda, você prepara, você arruma um trabalho, você é diligente. Né? Isso vai te trazer bens, vai te trazer a riqueza ganhada honestamente. É o seu dia a dia. Você vai ter um salário, você vai ter um trabalho seguro, vai ter um negócio, né, que você vai se dedicar a ele. Essas coisas conduzem à vida. Né? Essas coisas conduzem à vida. Mas o contrário, o nécio vai viver em ruína. Né? O pobre, aquele que não quer fazer nada, que quer esconder, que quer fazer corpo mole, vai vir a pobreza. Né? E o rendimento do perverso é aquele, ele vai buscar coisa desonesta, porque ele vai querer dinheiro, ele vai querer viver, ele vai querer comprar seu carro. Então, isso aí é o pecado, é a ruína, e vai vir a lei sobre ele. Né? Então, e ainda, o caminho para o perverso, versos 17 a 19, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abomina a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos. E o que difama é insensato. O muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Mais uma vez, o que cada um entesoura? Guardar o ensino. Guarda o ensino da palavra de Deus, guarda o ensino da prática da palavra de Deus, que ensina que você deve levar uma vida de forma correta, se preparar para a vida. Se preparar para a vida é o seu estudo, é o seu trabalho, é a sua formação de uma família, é educar os filhos, ser educado pelos pais,
então, ter uma boa convivência, isso é guardar o ensino. Então, é o caminho da vida, diz aqui Provérbios. Mas o que guarda o ódio, pessoa que tudo guarda, rancor, né? Qualquer palavrinha do outro, ela guarda aquilo ali, não esquece mais, e quer vingar, e quer retaliar. Aí diz aí que esse aí, o ódio, o que retém esse ódio é de lábios falsos e que difama, o que difama é insensato. Então, não é um bom caminho caminhar nesse sentido aí. E o muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Nós vimos anteriormente que a boca pode ser um manancial de vida, mas o muito falar é transgressão, gera transgressão. Então a moderação é prudência. Como que estamos lidando com isso, né? E nos versículos seguintes vai falar daquilo que alegra o coração, dos contrastes. Do que alegra o coração dos tementes a Deus, dos que vivem em integridade e aqueles que são loucos, andam nos caminhos do mundo. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração do perverso vale muito pouco. Mais uma vez, falando da língua, né? Ela é como prata, ela é como uma joia, né? É a língua do justo, porque ele vai saber falar, vai edificar e tudo mais. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas a falta de senso morre os tolos. Então, mais uma vez, falando dessa questão da língua, da palavra, que é um tesouro, né? Nós devemos nos alegrar com esse tesouro que a palavra de Deus está nos oferecendo gratuitamente. E a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Enriquece porque nos leva a uma conduta honesta, a uma conduta correta, a uma conduta sábia para conduzir a nossa vida do dia a dia. Conduzir a nossa vida do dia a dia e obter o sucesso que Deus tem reservado para nós nesse mundo, né? Ele não é o mais valioso, porque o mais valioso Deus tem reservado para nós na eternidade. Mas enquanto lidarmos com essa vida aqui, Deus vai dando essa sabedoria para nós, para que nós tenhamos o sucesso aqui e adquirir nesse mundo aqui as coisas necessárias para a nossa sobrevivência, da nossa família e quem sabe deixar alguma coisa para como herança dos nossos filhos, para que eles continuem servindo ao Senhor através desses bens. E ainda tem aqui que para o insensato, no versículo 23, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Então, o que é alegria? O que diverte? Diz que para o sensato é ter sabedoria. Estudar a palavra, estudar, buscar as coisas boas. Agora, o insensato, o divertimento alegra o coração dele, é praticar a maldade. E estamos vendo isso na televisão, a gente vê isso todo dia, né? Você vai assistir um jornal e achando que tem alguma coisa boa, só tem essas coisas de roubo, furto, assassinato, né? Pessoas batendo em mulher, mulher brigando com homem, matando os filhos. Tudo isso aí é a maldade do coração do homem. A palavra de Deus é a solução para essas coisas de maldade, de índole má no coração das pessoas. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo, o desejo do justo, se cumpre. Quando você põe um propósito no seu coração de fazer o que é bom, o que é sério, o que é honesto, se dedicar àquilo, Deus vai acrescentando, Ele vai te abençoando, Ele vai te dando aquilo, né? Aquele trabalho, vai te dando sucesso nos seus estudos e vai te dando os bens que você precisa aqui para viver uma vida de certa forma tranquila, né? Pense nisso, você meu amigo, meu irmão, sobre esse ensino de Provérbios. E ainda dentro desse contexto de alegrar o coração, entre o contraste entre o justo e o injusto, entre o perverso e o sábio, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. É isso aí, quando morre alguém justo com uma pessoa, quando ela falece, quando ela muda, você sente falta, você chora por ela. Mas quando morre um perverso, um assassino, as pessoas dão alegria porque ficou livre de mais um, não é isso? Então, e ninguém vai se lembrar dele mais. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Esse é um provérbio conhecido, não é verdade? Olha que coisa. Vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso. Gente, a coisa mais difícil, meus amigos e irmãos, é trabalhar com preguiçoso. Você já viu? Nem só trabalhar, é você lidar com pessoas preguiçosas, até dentro da casa. Você lidar com a criança preguiçosa, às vezes até com um filho mesmo,
né? Isso tem que ser vencido. O que que vence? A palavra de Deus. Então, olha, parece que o vinagre para os dentes e fumaça para os olhos é trabalhar com preguiçoso, é estar com preguiçoso. Porque tudo ele reclama, tudo ele não quer, tudo não é aquela hora, tudo é só eu. Pense nisso, que a palavra de Deus está exortando aqui. Ó. Não seja nenhum de nós vinagre para alguém e nem fumaça nos olhos de alguém. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Estar com Deus, buscar a palavra de Deus, vai nos direcionar a ter uma vida digna, uma vida reta, uma vida boa, sabe, uma vida digna, que vai ser cheia de bênçãos. Com adversidade, sim, mas as próprias adversidades vão nos ensinar e nós vamos sair mais que vencedores. Essa é a palavra de Deus. E os últimos versículos, nós estamos terminando aqui, vai falar da expectativa que cada um tem. Qual o contraste? O que nós esperamos da vida? A esperança do justo é alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. Quer dizer, ele vai ter uma expectativa, mas ela não vai se concretizar. Mas nós aguardamos alegria pelas conquistas, pela paz que Deus vai dar ao coração, pelo amor colocado no nosso coração. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas a ruína aos que praticam iniquidade. Então, para os servos de Deus, para os que buscam a palavra de Deus, os seus ensinamentos, em qualquer ambiente que você está, isso te fortalece, isso te dá autoridade no sentido de saber que está fazendo a coisa correta e da forma correta e no momento correto. Isso é fortaleza. O caminho do Senhor é fortaleza, quando nós entendemos isso agindo com integridade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. É o que fala lá em Mateus 5,5, né? Sobre os mansos que herdarão a terra. Os mansos é aquele que não leva afronta, porque a nossa afronta foi levada por Cristo na cruz. Se Cristo levou toda a nossa afronta, quem sou eu para não aceitar outras afrontas? Então, essa mansidão. Então, o justo jamais será abalado. Então, o justo não vai ter nada que o ofende, porque Deus é a nossa fortaleza. Deus é a nossa justiça. Deus é o que nos instrui. Então, essas coisas do mundo passam a ser irrelevantes para nós, as ofensas daqueles que não temem a Deus, a ofensa do ignorante. Por isso diz aí que eles habitarão na terra, o novo céu, a nova terra que Deus tem preparado para os seus. E finalizando, dentro dessa expectativa de cada um, a boca do justo produz sabedoria, mas a língua das perversidades será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca do perverso somente o mal. Que coisa, né, irmãos e amigos? A palavra de Deus sempre nos ensina. Então, cada hora que nós lemos um provérbio desse, assim, como eu coloco? De que lado eu estou nesse contraste? Como eu estou? Será que em momentos da minha vida eu estou agindo assim, ou assado? E qual o resumo que esses provérbios aqui está falando? Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu lar, que você possa estudar a palavra com constância e que Deus abençoe de forma abundante, que você possa aplicar esses estudos de provérbios na sua vida e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acha que pode ajudá-los. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre, juntamente com sua família. Que Deus assim abençoe a todos. Muito obrigado pela sua atenção. Amém e amém.